Olá pessoal, professor Mauro Rosa, Biologia, Colégio Marista Santa Maria. Vamos falar hoje um pouquinho sobre evidências, fatos, teorias e hipóteses sobre a evolução dos seres vivos. E tudo isso que vem em torno da evolução, as teorias evolucionistas, obviamente, lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo. Primeiro a gente começa com conceitos básicos do que é uma hipótese, do que é um fato, do que é uma evidência e do que são teorias. Hipótese, proposição que se admite independentemente do fato ser verdadeiro ou falso. Ou seja, é aquilo que se formula sem a certeza que se está correto ou não. Fato, resultado acabado, o que está prestes a ocorrer. O fato está prestes a ser consumado, coisa cuja realidade pode ser comprovada. Fato não se contesta. Hoje nós temos que a evolução é um fato a partir de diversas evidências, de diversas teorias, que comprovam a existência fatídica da evolução. Para se chegar a um fato, são necessárias evidências. Evidência é tudo aquilo que pode ser usado para corroborar que uma determinada afirmação é verdadeira ou falsa. Uma evidência científica é o conjunto de elementos utilizados para suportar tal confirmação ou negação de determinada teoria ou hipótese científica. Por que a gente está chamando a atenção desses conceitos? A metodologia científica, ela parte de uma observação, parte de evidências, parte de comprovações, de hipóteses, comprovações de hipóteses para depois se consumar o fato. Há uma grande dificuldade em se estabelecer isso. Houveram grandes brigas durante a história de grandes teóricos evolucionistas que tinham mesmas evidências, porém eles determinaram ou fizeram teorias diferentes com as mesmas evidências. Ainda, teoria, conjunto de regras ou lei mais ou menos sistematizadas aplicadas a uma área específica. Conhecimento especulativo, metódico e organizado de caráter hipotético e sintético. Ou seja, teoria é uma coisa que se disserta em cima de evidências, mas que não configura um fato ainda. Vamos falar do tema central que leva a todas essas discussões, que é a evolução. A evolução hoje dentro da biologia, ela não pode ser encarada como progresso, e sim como a adaptação dos seres vivos às determinadas condições do meio. Falar que evolução é progresso não é correto. Que a evolução é um fato, mediante a tudo isso que a gente já sabe, teorias, evidências, isso, hipóteses, isso é fato. Isso não tem como contestar. A evolução, durante muito tempo, ela foi deixada de lado. Por quê? Porque havia toda uma questão religiosa em volta disso. Hoje, a evolução é um fato. Por quê? Porque existem registros fósseis, tem análises biogeográficas, tem análise de órgãos vestigiais de eras passadas e assim por diante. Tá? Fixismo versus evolucionismo. Para combater o evolucionismo que crescia na figura dos seus grandes pensadores franceses, Lamarck, depois o inglês Darwin, surgia também o fixismo. O fixismo tinha como proposta básica que todas as espécies elas eram criadas e viviam de uma forma fixa, sem mudanças. A evolução não pregava isso. A evolução pregava um sistema gradativo de mudanças, o que ia totalmente em desacordo com o fixismo. Para os fixistas, as espécies são fixas e imutáveis, enquanto para os evolucionistas as espécies se modificam ao longo do tempo. Era uma doutrina ou teoria filosófica bem aceita no século XVIII. O fixismo propunha que todas as espécies, por poder divino, haviam sido criadas tal como e permaneciam assim, imutáveis, para toda a sua existência. As teorias fixistas são o criacionismo, Deus é o criador de todas as espécies. O espontaneísmo, seres vivos que se originaram na matéria inerte em condições especiais. Depois viemos a ter, por exemplo, a parte de biogênese versus abiogênese,
a biogênese, quando se acreditava que os seres vivos eles vinham de matéria bruta e inanimada, e a teoria da biogênese, depois proposta por Redi e comprovada, né, por Pasteur, que a vida só podia vir de outra vida. E o catastrofismo, né, a evolução por meio de catástrofes causada por intervenção divina, teve o naturalista francês Georges Cuvier como seu maior defensor. Esse naturalista francês, junto com outro naturalista, Jean-Baptiste Lamarck, o Cavaleiro de Lamarck, eles postularam verdadeiras brigas, né? Um postulando o catastrofismo, no caso Cuvier, e Lamarck postulando o lamarckismo. Um evolucionista, outro catastrofista, no caso, ele apoiando a teoria do fixismo. Aí surge Darwin. Darwin veio como um dos maiores admiradores de Lamarck, porém consertando as primeiras afirmações e teorias lamarckistas. Lamarck propunha, por exemplo, que os seres vivos eles passavam adiante características adquiridas. Postulou a lei do uso e do desuso. Darwin se apoiou nas ideias de Lamarck para que ele pudesse abrir o vão do evolucionismo, porém Darwin com uma margem muito maior de observação, né, de pesquisa, de 10 anos viajando o mundo num navio, conseguiu montar que, para Lamarck, o meio ambiente ele transformava o ser e esta característica era passada adiante. Para Darwin, o meio era um agente selecionador. Aqui nós temos teorias evolucionistas, lamarckismo versus darwinismo, alguns erros e alguns acertos. Lamarck teve vários acertos, né? Aqui um histórico básico, né? Que ele nasceu na França, foi um dos pioneiros do evolucionismo, Jean-Baptiste Lamarck. Mas ele defendia os seres vivos provinham de outros seres vivos e cada espécie ocupava um lugar na escala natural. Até aí tudo bem. Só que a teoria da evolução elaborada por Lamarck em 1809, é a lei do uso e do desuso. Ele acreditava que quanto mais tu usasse um órgão, mais evoluído, mais desenvolvido esse órgão ficaria. E aí ocorre, se tu retirar, por exemplo, as células esqueléticas, musculares esqueléticas, ficaria. E aí ocorre, se tu retirar, por exemplo, as células esqueléticas, musculares esqueléticas, é uma exceção que pode ser utilizada aí, mas um órgão ele vai se desenvolver mais quanto mais ele foi usado, mas isso não é uma característica que ele vai passar adiante. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, aí houve o grande erro de Lamarck contestado por Darwin. Modificação ambiental, necessidade de adaptação e novo comportamento, até aí Lamarck estava certo. Posteriormente, a lei do uso e do desuso, o desenvolvimento ou atrofia de um órgão, lei e herança de caracteres adquiridos. Um exemplo típico das girafas, né? Lamarck acreditava que quanto mais a girafa fosse comer nas alturas, maior seria o seu pescoço. E isso era passado adiante. Ele acertou no passar a característica, ok, mas não essa característica adquirida. Já no caso que a gente tem que fazer críticas pontuais ao lamarckismo, a lei do uso e do desuso não é verdadeira em todas as situações e os órgãos desenvolvidos pelo uso sofrem regressão quando deixam de ser usados. As características adquiridas ao longo da vida por um ser vivo afetam apenas a sua parte somática, ou seja, o seu corpo. A sua parte genética, ela vai continuar intacta. Vou dar um exemplo. Se um indivíduo for acometido de um acidente e perder parte do corpo, essa anormalidade, essa deformação não vai ser passada adiante. Por quê? Porque a sua genética, o seu genótipo continua o mesmo. Aí veio Darwin para apoiar a parte evolucionista, mas contestar isso. Como é que Darwin contesta Lamarck? Lamarck achava que quanto mais alto comesse uma girafa, maior seria o seu pescoço, e essa característica era passada adiante. Para Darwin, existiam girafas de pescoço comprido e pescoço curto. Com abundância de alimentos, todas se alimentavam.
com a escassez de alimentos, só os mais aptos sobreviviam comendo nas alturas. E estas características, né, que eram próprias do indivíduo, eram passadas adiante. Mas para Darwin faltava, né, mais adiante os experimentos de Mendel e a genética. Se nós compararmos lamarckismo com darwinismo, as duas têm grande significado científico. Mas o darwinismo, né, hoje, ele serve de base para um neodarwinismo que, apoiado na genética, explica a transmissão dessas características. Muito obrigado.